Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o conceito de ângulo inscrito numa circunferência, tá? Ou num círculo. A gente vai começar essa aula, então, estudando o ângulo central. Depois a gente vai definir ângulo inscrito e ver propriedades envolvendo esse ângulo, tá? Então a ideia é a seguinte: dado qualquer circunferência, né, a gente vai ter dois tipos de ângulos especiais relacionados a uma circunferência, tá? Que são os ângulos centrais e os ângulos inscritos. Então, para começar, o que é um ângulo central de uma circunferência? É qualquer ângulo, tá, que tenha vértices como sendo o centro da circunferência. Como nesse desenho aqui, ó. Esse ângulo verde aqui, a gente fala que ele é um ângulo central, tá? Porque ó, esse ponto preto é o centro dessa circunferência, tá? Então, a gente forma esse ângulo verde aqui, utilizando o centro da circunferência como vértice, tá? Isso é ângulo central. Não confunda com ângulo inscrito, tá? Ângulo inscrito é outra coisa. Então, quando a gente tem um ângulo central, né? Ele vai estar relacionado com os arcos da nossa circunferência, né? Então, vamos definir o que são arcos de uma circunferência. Então, pega C uma circunferência qualquer de centro O. E pegue A e B dois pontos na circunferência. Aí, quando você considera a reta B, você vai separar o plano em dois semiplanos, né? E basicamente está cortando ali a circunferência, né? Um pedaço dela. Então uma parte da circunferência vai ficar em um plano e outra parte vai ficar em outro, né? Ou seja, essas partes aqui, a azul e a alaranjada, tá? Cada um desses dois pedaços a gente chama de um arco de circunferência, tá? Então a gente tem esse arco azul, você pode chamar de arco AB, e esse arco laranjado aqui que é um arco AB também, tá? Esse arco azul a gente vai chamar de arco menor, arco AB menor, e esse laranjado é o arco AB maior, tá? Então, um arco de circunferência é isso, é um pedaço de circunferência, tá? Que você constrói ali meio que cortando um pedacinho dela. Intuitivamente é isso, tá? Então, cada vez que você traça uma reta que passa por dois pontos de uma circunferência, você está determinando dois arcos, tá? No caso particular em que essa reta que você pega é um diâmetro da circunferência, então os arcos determinados na circunferência são o que nós chamaremos de semicircunferências, tá? Então, ó, a reta B aqui, ó, passa pelo ponto O, que é o centro dessa circunferência C, tá? Portanto, os arcos AB aqui, ó, tanto o azul quanto o laranjado, é o que nós chamamos de semicircunferências, tá? Intuitivamente, você está pegando sua circunferência e cortando no meio, tá? Cortando em dois pedaços congruentes, tá? Essa parte é azul e a parte laranjada. Intuitivamente é isso, tá? Então você pode pensar que uma semicircunferência é uma meia circunferência, tá? Aqui é o que eu já comentei, tá? O que é arco menor e o que é o arco maior, né? Então pega uma corda que não é diâmetro, tá? Ou seja, aquela reta que você vai cortar a circunferência em dois pontos distintos, não pode ser diâmetro, né? Você tem os arcos maiores e menores, porque senão você tem duas semicircunferências, tá? Aí você vai ter o arco menor, que é esse azul, e o arco maior, que é o laranjado aqui, tá? Como é que a gente define qual que é o maior, qual que é o arco maior, qual que é o menor? Você vai olhar essa reta B, né? Divide o plano em dois semiplanos. Em cada um desses semiplanos vai ficar um dos arcos, certo? Aí aquele semiplano que também conter o centro da circunferência, tá? Nesse semiplano então vai estar o arco maior e o arco menor vai estar no outro semiplano. De maneira intuitiva, você bater o olho, você vê qual que é o arco menor, qual que é o maior, né? O menor é o menor, o maior é o maior. Intuitivamente é isso, tá? Mas informalmente a definição é que quando você pega lá, divide o plano em dois semiplanos, o arco maior vai estar no mesmo semiplano que o centro da circunferência, tá? Esse é o maior. Aí o menor vai estar no outro semiplano. Vamos lá.
que é a medida em graus de um arco. Cuidado, não estou falando ainda de radiano, tá? Estou falando de medida em graus de um arco de circunferência. A gente vai denotar assim, tá? Ah, lembrando que o arco a gente vai denotar assim, como se fosse uma curvinha em cima ali dos pontos AB, tá? Então, esse arco menor aqui, a gente denota ele assim, ó. Tinha um parênteses deitado aqui em cima, tá? Então a medida dele vai ser um número, né? Em graus, vai ser o quê? A medida do ângulo central associado a ele, tá? Assim, ó. Pega esse arco AB, o arco menor. Então, se você considerar os pontos A, O e B, né? Onde O é o centro da circunferência, o ângulo AOB, ele é um ângulo central, tá? Aí a medida desse ângulo é a medida do arco pra gente. Então, no caso aqui, a medida do arco AB é a medida do ângulo AOB, que no caso aqui é alfa, tá? Então, sei lá, se aqui fosse 80 graus, aqui seria 80 graus. Não vai confundir com o ângulo inscrito, que eu já vou definir, que é esse aqui, tá? Não é. Você vai considerar o ângulo central para achar a medida do arco, tá? E vai ser a mesma. Agora vamos definir o que é um ângulo inscrito, tá? Então a gente vai falar que um ângulo é inscrito na circunferência se o vértice dele, tá, está na circunferência e os lados desse ângulo interceptam a circunferência em dois pontos distintos. Como nessa figura aqui, ó, esse ângulo verde. O ângulo AVB é um ângulo inscrito, tá? Aqui o ângulo inscrito é o ângulo AVB, tá? Então esse ponto é o vértice e ele está na circunferência, tá? A gente vai ver uma relação forte entre esses dois ângulos, ou seja, entre o ângulo AOB, que é um ângulo central, e o ângulo AVB, que é um ângulo inscrito, né? Ou ainda, né, você pode enxergar de outra maneira, uma relação entre o ângulo inscrito e o arco, né, menor ali determinado por ele. Tá? Então, dado o ângulo inscrito num círculo ou numa circunferência, né? Suponha que A e B sejam, como nessa figura aqui, tá? A e B são pontos da circunferência do círculo ali, faltou escrever aqui. Então os pontos A e B vão determinar dois arcos, né? Que é o arco AB menor e maior, tá? Aí o arco que não contém o vértice V, a gente fala que é o arco correspondente a esse ângulo, tá? Ou você pode falar que esse ângulo inscrito subentende o arco menor, o arco AB, tá? Como nesse desenho aqui, ó. Eu tenho a circunferência C de centro O, né? Peguei dois pontos A e B aqui e vou determinar o arco menor AB. Aí esse ângulo inscrito aqui, ó, o AVB, né? Esse é um ângulo inscrito, né? Um ângulo verde. A gente fala que esse ângulo subtende o arco azul aqui, o arco AB. Tá? Aí, tem uma relação muito forte entre esse ângulo e esse ângulo, tá? Que é a medida. A medida do ângulo inscrito é a metade da medida do arco correspondente, tá? Então, por exemplo, se esse ângulo mede 70 graus, esse arco, né? Esse ângulo mede a metade, que é 35 graus. Lembrando que a medida ali do arco é a medida desse ângulo central aqui, né? Em outras palavras, a gente tem que mostrar que a medida do ângulo AOB é o dobro da medida do ângulo inscrito AVB.
Bom, pessoal, vamos provar esse teorema, essa proposição então. Bom, para demonstrar esse resultado, na verdade a gente já provou um caso particular dele, tá? Só que eu meio que vou reprovar isso, tá? Que é o caso em que um lado desse ângulo aqui, ó, é um diâmetro. Tá? A gente já provou esse caso. Então vamos pegar uma circunferência C, tá? E um arco AB, né? Ou seja, um ângulo rosa aqui, ó, um ângulo inscrito, tá? Que é o ângulo AVB, e comparar com a medida desse arco AB, né? A medida do arco AB é a mesma coisa que a medida do ângulo AOB, tá? Então a gente quer mostrar que a medida desse ângulo rosa é metade da medida desse arco AB, do arco menor aqui. Ou seja, a gente quer mostrar que a medida do ângulo rosa é metade da medida do ângulo azul, né? Porque esse é o ângulo central e o arco menor aqui tem a mesma medida. A ideia é a seguinte. Para começar, eu vou traçar uma reta passando pelos pontos V e O. Eu vou marcar o ponto D, a interseção lá. O outro ponto de interseção, né, dessa reta, além do V, com a circunferência C. Daí, se você olhar, tem alguns triângulos equiláteros aqui, né? O de cima, que é o VOA, e o VOB. Tá? A gente vai brincar com esse ângulo externo, tá? Aí esses dois, ó. Esse triângulo de cima aqui, ó. VOA. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo externo. Então, a medida desse ângulo é a soma desses dois ângulos. Só que esses dois ângulos são congruentes, porque esse triângulo é isósceles e rosa aqui é a base. Então, a medida desse ângulo vai ser o dobro da soma desses dois. Né? Vai ser a soma dos dois, na verdade, não é o dobro. Vai ser a soma dos dois, que vai ser o dobro desse. E esse ângulo, pelo mesmo argumento, vai ser o dobro desse. Então, o ângulo total aqui, ó, vai ser o dobro desse. Essa é a ideia. Tá? Essa demonstração vale, ó, se o B estiver lá em cima também, vai dar a mesma coisa, tá? A demonstração. Então, lá, conforme eu for fazendo, a gente vai mostrando ali. Então, sejam C uma circunferência de centro O bom, raio não preciso, tá? Vou falar quem que é o raio. E AVB, um ângulo inscrito em C, tá? Que subtende o arco AB. Como nessa figura aí que eu mostrei para vocês, tá? Então, ó, a gente tem a circunferência C, O é o centro dela. A gente pegou o ângulo rosa aqui, ó, é o ângulo AVB, esse é um ângulo inscrito na circunferência, tá? Ele vai subtender esse arco AB aqui, tá? Vamos lá, devemos mostrar... Ó, cuidado, não vamos provar nada ainda, vamos só mostrar, dizer o que eu tenho que provar, né? Então devemos mostrar que a medida do ângulo AVB, que é a medida do ângulo rosa, é igual à medida do arco AB. Só que a medida do arco AB, né? Não é igual, desculpa, é metade, né? O ângulo inscrito, a sua medida é metade da medida do arco AB. Só que a medida do arco AB é a medida do ângulo central, né? AOB. Então a gente tem que mostrar que esse ângulo rosa, a medida dele é metade da medida do ângulo azul. Tá? Então vou marcar esse ponto D aqui. Como é que eu marco? Vou traçar a reta VOD, VO, né?
Vou pegar D como sendo o outro ponto de interseção dessa reta com a circunferência além do ponto V, tá? Que o ponto V já é a interseção. É uma das interseções dessa reta com a circunferência. Então D vai ser o outro. Então seja D o outro ponto de interseção entre a reta VO e a circunferência C, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai ter que analisar duas coisas, tá? Primeiro, olha esse triângulo de cima aqui, é o triângulo VOA. Se você olhar, VO é um raio, OA é outro raio, né? OA e OV são raios. Logo, esse triângulo aqui, ele é isósceles. E a base é AV. Essa base é rosa. Então, esse ângulo, que é o ângulo OAV, ou VAO, e esse ângulo, que é o ângulo OVA, são congruentes. Tá? Então, vamos lá. Note que VOA é um triângulo isósceles, pois OA e OV são raios de C, tá? Logo, num triângulo isósceles sempre vale, né? Que os ângulos adjacentes à base, né, num triângulo isósceles são congruentes. Então aqueles ângulos OVA e OAV são congruentes, tá? Nós temos, além disso, né, que o ângulo DOA, esse ângulo aqui, ó, é externo a esse triângulo. Logo, a sua medida é a soma das medidas dos ângulos que não são adjacentes a ele, tá? A gente viu isso por quê, né? Porque ó, esse ângulo VOD dá 180. E a soma dos três internos também dá 180, né? Então, se pegar 180 e tirar esse, sobra esse. Então, e vai sobrar a soma desses dois. Então, esse ângulo, a medida dele, tem que coincidir com a soma das medidas desses dois ângulos aqui. Tá? A gente aprovou isso lá nas aulas atrás. Ó. Então, o ângulo DOA é um ângulo externo ao triângulo, a esse triângulo aí. Qual é o nome? Triângulo VOA. Logo, a medida do ângulo DOA é igual à medida do ângulo OVA mais a medida do ângulo OAV. Mas, ó, por causa dessa congruência aqui, isso aqui você pode escrever como sendo duas vezes a medida do ângulo OVA. Aí eu vou mudar a notação. Em vez de escrever ângulo OVA, eu vou escrever DVA. Tá? Ó, o ângulo OVA é a mesma coisa que o ângulo DVA. Tá? Então, a medida do ângulo DOA é duas vezes a medida do ângulo DVA. Tá? Isso implica, em particular, que a medida do ângulo DVA é
metade da medida do ângulo DOA. Tá, metade amarela aqui. Então, se olhar nesse desenho, a gente mostrou que esse pedacinho desse ângulo aqui, ó, é o dobro da medida desse. A gente faz a mesma coisa para esse pedaço de baixo aqui, ó. Mostra que esse cara aqui é o dobro desse. A análise é a mesma, tá? Tudo que a gente fez de note aqui, note para baixo, vai ser a mesma análise que a gente acabou de fazer. Então, note também que agora a gente vai olhar o triângulo VOB. Ele é isósceles, pois VO e BO são raios, tá? Esse cara é um triângulo isósceles. Logo, bom, mais análise. Então, esse lado rosa é a base, então esse ângulo que é o OVB e esse ângulo que é o OBV tem a mesma medida, né? Ou seja, são congruentes. Também nós vamos ter agora aqui olhar o ângulo externo. Quem que é o ângulo externo aqui, né? É esse cara aqui, ó. É um ângulo externo nesse triângulo. Logo, a medida dele é a soma das medidas desses dois, né? E esse é o ângulo DOB. DOB é um ângulo externo ao triângulo. É esse triângulo de baixo, né? Que é o VOB. Logo, a medida de DOB é igual à soma, né, das medidas dos ângulos a ele não adjacentes. Mas a gente acabou de ver aqui, ó, que esses dois ângulos têm a mesma medida, né? Pois são congruentes. Isso aqui é duas vezes a medida do ângulo OVB. Só que OVB, esse ângulo aqui, ó, eu posso trocar o nome dele, né? Chamar ele de DVB. Não tem problema. Então isso implica que a medida de DOB é igual a duas vezes a medida de DVB, né? Ou ainda, né? A medida do ângulo DVB é igual a metade da medida do ângulo DOB. Bom, praticamente acabamos, né? Então vamos usar isso aqui e isso aqui. Portanto, lembrando que a gente tem que provar isso aqui, né? A medida do ângulo AVB quem é o AVB? O ângulo rosa, AVB. Ele é a soma das medidas dos ângulos DVA mais DVB, né? Só que a medida de DVA é a metade de DOB. Peraí. DVA metade de DOA. E a medida de DVB é a metade da medida do DOB.
Coloco o meio em evidência. Agora quanto que dá a soma dessas medidas aqui? DOA mais a medida de DOB. Ó, DOA mais a medida do DOB. É esse ângulo mais esse de baixo. Vai dar o ângulo azul, né? Que é o ângulo AOB. Então esses dois. Vai ter mesmo, essa soma vai nos dar a medida do ângulo AOB. Que é o que a gente quer provar, né? Porque a medida do ângulo AOB, por definição, é a medida em graus, né? Do arco AB. Assim a gente encerra a demonstração. Bom, pessoal, então, ó, para encerrar a aula, o principal resultado de hoje era isso, tá? Que a medida do ângulo escrito de um círculo, né, é a metade do arco correspondente a ele, né? O arco que ele subentende, que é a metade, o que é na outra maneira de enxergar, né, é que a medida do ângulo escrito é metade do ângulo central, né? Isso vai ser útil para a gente obter, por exemplo, medida de um ângulo inscrito a partir da você sabe a medida de um ângulo inscrito, então a partir desse você pode saber a medida de outros. Por quê? Bom, é óbvio, pelo que a gente acabou de provar, que os ângulos inscritos que subtendem o mesmo arco vão ter a mesma medida. E é sempre metade da medida daquele arco. Tá? Em particular, os ângulos que subtendem uma semicircunferência serão retos, né? Ó. Não precisa nem demonstrar, porque já está provado na proposição. Então pega esses quatro ângulos aqui, ó, todos têm a mesma medida e todos estão subtendendo esse arco AB aqui, ó. Se eu mexer, ó, todos vão continuar tendo a mesma medida, ó. Por menor que seja aqui, tá? É isso. Então, suponha que tivesse esses dois ângulos aqui, se soubesse a medida desse. Como ambos subtendem o mesmo arco, eles têm a mesma medida, são congruentes, tá? Então, para isso a gente pode usar o resultado. Em particular, né, o que falou lá é que se ângulos que subtendem uma semicircunferência medem 90 graus, são retos. Por quê? Ó, pega KJ. Ó. KJ é um diâmetro, então o arco KJ é uma semicircunferência. Então a medida dela, do arco KJ, é 180 graus. Tá? Que é a medida do ângulo KHJ, né, que é um ângulo raso. Então esse arco mede 180. Então os ângulos que subtendem o arco KJ vão medir metade de 180, que é 90. Todos os ângulos, então, ó, que subtendem uma semicircunferência serão retos. Tá? Posso tentar mexer aqui no tamanho da circunferência. Ó, esses ângulos sempre serão retos. Aqui não, né? Tá? Então é isso. Então às vezes pode ter algum problema que você tem lá uma circunferência, alguns arcos inscritos, você consegue determinar a medida de um arco inscrito a partir da medida de outro. Tá? Se você, sei lá, vê que os dois subentendem o mesmo arco, né, e você conhece a medida de um, você sabe que os dois serão congruentes. Beleza? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Ficando por aqui. Na próxima aula a gente volta para estudar a parte de polígonos inscritos, tá? Numa circunferência. Tá? Até lá então.